A dor de perder é muito maior do que a felicidade quando vence. Quer saber, cara? Se dane. Eu tinha média de 120 a 150 mil novos usuários seguindo o Café Gestando por mês. Eu acredito em parlamentarismo. Pode falar porra aqui? Pode. Essa besteira. Mas enfim. Puta que pariu, esqueci. Qual é essa parte aí? Esqueci do rolê. Você viu o Negroni aqui, gente? Onde que eu vi um Amagrone no podcast? Os Cordiais Podcast. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui hoje com o meu grande amigo Rodrigo Cabral, Valeu, especialista em negócios, para ser meu co-host aqui junto comigo, porque a gente vai entrevistar um cara assim de muito peso, entendeu? E a gente está aqui com nada mais, nada menos do que Fernando Seabra. Tudo bem, meu querido? Obrigado, Vitor. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Obrigado a você. Prazer enorme estar com esses dois feras aqui. É de peso, mas eu tô magrinho, hein? É verdade. A gente estava até falando aqui em off que eu quero ser ele, eu daqui uns alguns anos eu quero ser ele que tá com 50 anos, hoje nem parece, enfim. Um exemplo. Hã? Um exemplo. Um exemplo, né? 52 anos, 74 quilos, 10% de gordura. Ô, louco. Eu tô chegando lá, vou chegar lá. Bom, e antes de mais nada, antes da gente começar esse papo aqui, que vai ser muito rico para vocês aí, para todo mundo da audiência, se você está ouvindo ou se você está assistindo, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais aí, no Instagram Os Cordiais, no YouTube também Os Cordiais, lembrando também que a gente tem o canal de cortes, né, para quem às vezes não tem a paciência de ouvir ou assistir o vídeo inteiro, a gente tem vários cortes dos highlights dos nossos episódios, tá? Agradecer também a Multivídeo por preparar todo esse ambiente aqui, esse cenário lindo que vocês estão vendo aí, que é só elogio o tempo inteiro. Então agradecer eles aqui, que eles são fera demais no que estão fazendo e graças a isso a gente está conseguindo entregar uma qualidade muito boa para vocês, além de todo o conteúdo, obviamente, todo mundo que vem aqui. Bom, vamos começar então? Bora. Bora lá. Cara, Fernando, conta aí brevemente quem que é o Fernando para a galera aqui. Vamos lá, galera. Sou Fernando Seabra, eu costumo dizer que eu sou um fomentador do ecossistema de empreendedorismo, inovação e startups. Tá? Nós vivemos uma reconstrução diária, né? Não só de sociedade, como de si mesmo. Eu me reconstruí aos meus 45 anos de idade, quando eu realmente comecei uma atividade que ocorreu quando eu fui convidado para me tornar diretor da Fiesp. E eu percebi, depois de ter empreendido por 25 anos, que o meu melhor empreendimento é fazer os outros empreenderem melhor. Uhum. Então, eu comecei a criar conteúdo, comecei a ajudar empreendedores. Isso quando eu vi era professor. Outro dia eu fiz um podcast, até falei assim, não, eu sempre quis professor e cheguei em casa, claro, minha filha de 11 anos zoou comigo, né? Pô, rapaz, você quis ser professor a vida inteira? E riu da minha cara. Mas essa coisa... de o quanto passar conhecimento aliado à nossa história é algo que mexe com a gente e principalmente só quando a gente vê o quanto que mexe com os outros. Uhum. Então, eu vivi essa reconstrução diária. Então, hoje a minha atividade principal é atuar como mentor do ecossistema de empreendedorismo e startups. Ele dá principalmente com o lado humano do empreendedor, né? Eu tenho alguns projetos, um projeto que chama Mentoria Rota de Vida, onde eu trabalho com famílias herdeiras e com empresários e presidentes e CEOs de empresas para ajudá-los a encaixar a pessoa física na pessoa jurídica que se confunde com o que eles vivem, né? Então, mas basicamente eu sou um fomentador do ecossistema, abelhudo e liaison das pessoas que vivem inovação no Brasil hoje. Sensacional. Sensacional. O Rodrigão aqui, ele vai poder me dizer, porque você também passou por uma reconstrução também, né? Total. Eu chamei você aqui porque eu acho que não tinha melhor pessoa para poder conversar com o Seabra aqui junto comigo. O mais legal, assim, de estar aqui hoje com vocês é porque eu tenho você como um grande amigo de vida de muitos anos e a gente viu um outro se desenvolvendo, crescendo profissionalmente, se aprimorando, buscando ser melhor a cada dia, investindo, né? Eu acho que a gente tem uma correlação muito grande nisso. A gente investe muito na gente, isso eu aprendi principalmente nesses últimos 12 anos, que quanto mais você investe em você, mais você desenvolve não só o seu ecossistema, mas também os seus negócios,
mas o foco, colocando em você, é o que Jim Rohn falava, né? Invista mais em você do que em seus negócios e você fará fortuna. Nessa frase aí, tem um poder intrínseco muito grande e é verdadeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer o Fernando quase 10 anos atrás. O Fernando, pois é, o Fernando foi uma grata surpresa na minha vida, na vida da minha esposa, porque a gente virou amigo genuíno, a gente não virou amigo por negócios, a gente virou amigo por amigo em comum, e aí a gente foi desenvolvendo uma relação super, super leve, super bacana, mas não dá para dizer, não dá para deixar de dizer que o Fernando virou uma referência para mim profissional e de ser humano, porque é um cara, vai contar mais, tem um background gigantesco, tem uma preparação profissional e de vida muito grande, e foi onde eu comecei a investir bastante essa atenção de ter bons mentores para melhorar eu como pessoa. Então, eu identifiquei isso uns 12 anos atrás, que eu já estava com 28 anos, eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio na Europa, e eu vi que era importante ter pessoas te ajudando a se tornar melhor em todas as áreas da vida, né? Então, a parte física, psicológica, profissional. O Fernando é um deles, é fundamental. Ele é um cara que eu tenho de referência aí de vida. E hoje tá aqui com ele, com você. Então, eu estou sentindo essa coisa ambígua aqui de ter um cara muito para cima de referência e um cara que foi criado comigo e os três estando com um destaque bacana no que fazem, entendeu? E um jovem e um velho. Não, de forma alguma. Olha, eu tô para falar que a gente tá mais, se for ver de idade física aqui, você tá mais novo que nós, viu? Tá mais treinado. Cara, é legal isso, porque eu sempre bato na tecla da referência, né? Eu acho que a referência que uma pessoa pode ter na vida, ela muda toda a visão do cara. Às vezes o cara tem uma visão, só que tipo, tem uma cortina na frente dele. Ele não consegue ver o restante do horizonte por justamente não ter referências, né? Sim. Eu digo que o grande divisor de águas que eu tive na vida foi a questão da aviação, porque a aviação me abriu muito a questão de visão de outro tipo de vida que as pessoas viviam, né? Então, e eu vi isso acontecer com você. Eu vi você se transformar nessa jornada. Exatamente. E aproveitando essa referência, eu queria fazer a pergunta aqui para o Fernandão aí, é o seguinte: você teve referências muito boas na sua vida, né? Digo, familiares e tudo mais. Foi essa a sua chave de virada de ver essa junto com a família, ou você teve outras coisas externas, um pouco fora assim do âmbito familiar, no caso? Então, a minha história familiar ela é um pouco diferente da família tradicional, né? Eu sou filho de um empresário que começou do zero também, vendeu seu Fusca e montou a empresa, literalmente vendeu o Fusca branco e montou a empresa e ficou a pé. Hoje a gente chama isso de bootstrapping, naquela época era vender o Fusca. A empresa nasceu há 52 anos atrás, não tenho problema nenhum em falar, só meu pai é o fundador da Natura, que hoje comprou grandes marcas aí só mundo afora, né? Acho que é só a maior, né, de cosmético do mundo inteiro. Né? É a maior referência. É uma das maiores, né? Tem operação em mais de 100 países. Uau, nossa, que absurdo. Com 4 marcas. É surreal. E começou na venda de um Fusca, né? Agora, essa empresa que foi criada, ela não foi uma empresa familiar, que é o tradicional na nossa cultura judaico-cristã, né? E eu nasci, então, numa família que morava num apartamento de 2 quartos com 4 filhos, né? E precisei, nessa jornada, encontrar quem era o Fernando só nessa história, né? É por isso que hoje eu gosto de trabalhar com pessoas que vivem esse tipo de situação, só porque eu vejo uma sociedade só cada vez mais polarizada do ponto de vista, que a gente sabe, político. Do ponto de vista social, e quem pode, do ponto de vista social, melhorar a sociedade para que diminua a polarização, principalmente a social, na maioria das vezes não tem nem consciência disso. Então, eu gosto de trabalhar esse trabalho de conscientização. Isso fez com que a minha história pessoal só fosse uma jornada de encontro, principalmente de encontro com conteúdo acadêmico. Então, eu estudei aqui no Brasil,
Eu tenho uma história engraçada que é o seguinte, eu fiz mestrado nos Estados Unidos, eu fui fazer MBA nos Estados Unidos, quando o MBA não existia aqui no Brasil, né? O nome MBA era uma coisa que nem se falava, né? E eu queria, na mesma época, ter feito o Getúlio Vargas, não queria nem fazer administração, eu queria fazer GV e direito ao mesmo tempo, uma de manhã e uma à noite. Prestei as duas, mas entrei em direito na PUC e não entrei na GV. E me falaram que existia um curso que eu podia fazer depois, que era o tal do MBA lá fora. Eu falei, ok, então vou me prometer, só quem sabe esse curso, eu levei direito a sério, fiz, sabendo que eu nunca ia ser advogado, mas eu gostei muito do curso, achei muito preparatório do ponto de vista de leitura, de escrita e de raciocínio e de discussão, o que para mim já era um grande desafio, porque, posso até falar, e o Rodrigo sabe disso, ajudou na melhora da minha capacidade de comunicação, principalmente, isso mudou muito nos últimos 5 anos, quando eu acabei me tornando uma autoridade no ecossistema. Ajudou muito porque eu fui gago durante a infância e adolescência. Eu tinha grande dificuldade de me comunicar. E quando eu vi que esse conteúdo acumulado ajudava os outros, eu falei, opa, eu tenho que melhorar isso, né? E as coisas foram melhorando aos poucos. Então, fui buscando quem era o Fernando, fui estudar fora, morei fora vários anos na Europa, nos Estados Unidos, mestrado, administração. Fui aluno de um cara que é conhecido aqui no Brasil, que é o Peter Drucker, o grande escritor. Pai da administração. O pai da administração. Fui professor assistente na universidade que se chama Peter Drucker School of Business, a faculdade de administração dentro da universidade, né? E aí comecei a trabalhar com tecnologia literalmente no século passado. Né? Em 1998, 99, lá nos Estados Unidos. Nossa. E aí começou a minha jornada, eu voltei ao Brasil, trabalhei com marketing esportivo, com startup quando não era startup, e sempre... Só uma pergunta, isso foi quando? Quando que startup já era startup, mas não se chamava startup? Isso é verdade. Isso mudou há 12 anos atrás. 12 anos atrás. Aproximadamente. Que eu me lembro é isso mesmo. A gente chamava de empresa de tecnologia. Entendi. E 10 anos mudou literalmente, e há 8 anos atrás é startup em si, e o engraçado é que hoje todo mundo que monta uma empresa se diz startup. Sim. Só quando não é. Porque às vezes o empreendedor está empreendendo, eu tenho startup. Isso. Olha meu cartão aqui. Sou CEO. Olha lá, sou CEO. CEO do quê? Do Instagram, né? Não, é CEO de porra nenhuma, né? A maioria tem um cartão de CEO quando não tem nada, quando só tem... mal tem um PowerPoint ainda. É engraçado porque aconteceu isso, né? Eu vi às vezes falar, estou montando uma startup, não sei o que. Eu falei, tá, mas o que caracteriza uma startup? A definição que eu vi são coisas que têm, são produtos ou serviços que têm escala exponencial, onde você consegue deixar exponencial com um grupo muito pequeno de pessoas de squad trabalhando ali. Isso seria startup? E o custo não acompanha o Exatamente, o crescimento. A definição clássica são... O melhor cara é esse são aqui. 3 verticais, né? Uma empresa que vive num ambiente de extrema instabilidade, inconstante, uma empresa que é de base tecnológica, que usa muita tecnologia e que cria produtos e serviços que são repetíveis e escaláveis. Uhum. Eu vou dar um exemplo. A Rappi recebeu até hoje $1,5 bilhão de investimento. Só por que a Rappi é uma startup ainda? Pois é. Tem algo que é extremamente repetível, escalável, né? Vive ainda num ambiente de extrema incerteza. Entendi. Né? Vive através de aquisição, vive através de novos investimentos. Dos angels. Então, outra pergunta, quando uma empresa que é startup deixa de ser startup? É verdade. Primeiro quando se torna estável e, se Deus quiser, só quando não perde. A gente espera que não perca o seu DNA, que é a metodologia ágil de ser, o Startup Way of Life. Mas, Fernando, aí cabe uma pergunta que eu estou fazendo nos últimos tempos. E por que eles não querem sair desse formato?
Por que eles querem continuar recebendo investimento, continuar, e parece que a própria empresa às vezes não quer sair não só dessa denominação, mas de como ela é conhecida, porque essas empresas já poderiam ter se tornado grandes holdings, grandes corporações, e muitas não dão lucro, muitas dão prejuízo e continuam nessa. Essa questão é quase uma questão polêmica, que é o seguinte... Que é o que a gente gosta aqui. A gente vive hoje num país que se tornou um celeiro de startups unicórnios. As startups que têm valuation, são valor de mercado de pelo menos $1 bilhão, né? E o mundo hoje tem centenas, algo entre 400 e 500, eu vi outro dia. A maioria na China e nos Estados Unidos, tá? As empresas que investem nessas empresas são grandes fundos. Sim. Que pertencem a fundos, que pertencem a fundos, Entendi. que pertencem a fundos. Ou seja, tem uma bolha aí e muita gente ganhando muito dinheiro no meio e ganhando em cima do ganho do capital. Vai explodir alguma hora essa bolha, só como já explodiu a bolha da internet? Da internet, Eu sei que um dia alguém paga a conta. Um dia alguém vai pagar essa conta. Algum governo vai ter que bancar, que por consequência, quem banca o governo somos nós. São os somos contribuintes. Nós. Eu sei que tem alguns modelos de negócio que, para mim, são interessantes porque geram-se uma disrupção na sociedade, só gerando possibilidade de criação e geração de renda extra para quem não tinha antes. Um modelo, só por exemplo, que eu acho extremamente espetacular. Airbnb. Por que eu acho Airbnb 100 vezes mais disruptivo do que uma Uber? Tá? Porque você tem a possibilidade de monetizar um quarto móvel dentro de uma comunidade carente. Verdade, é verdade. Né? Então, hoje, a gente estava falando ali dos países não europeus, dos países escandinavos. Né? Nós temos ali um garoto que está comemorando a sua formatura na Dinamarca, entra no Airbnb, você deixa eu alugar aqui um quarto na favela da Rocinha. Quanto isso é mais disruptivo do que eu que estou com o meu carro aqui andando do lado para outro, buscando alguém que precisa ir de ponto A para ponto B. É verdade. É uma disrupção muito maior. É uma bela explicação. É uma bela explicação. Mas essa coisa do... Por que investem, porque é dinheiro de... Quem é dono desse dinheiro, gente? Who fucking knows? Who fucking knows? Ô, Vitor, esse negócio que é muito legal ver ele falando, né? Ele teve essa oportunidade de estudar com o Peter Drucker, né? E eu vi o Peter Drucker nos meus livros, porque eu fiz administração na faculdade. Quando eu conheci o Fernando, ele falou, não, o cara me deu aula, eu fiz o curso do cara e tal. E dentro do que você estava falando, o que eu tenho também com o Fernando nesses últimos anos, aliás, o Fernando, além da amizade, da mentoria e tal, ele foi meu professor numa MBA recente que eu fiz. Né? Que legal. Ele junto com... ainda tem essa, né? A gente já se encontrou em aula. Pra quem nem sabia o que era um MBA, não. O cara vira professor. E o engraçado foi o seguinte, eu não sabia o que era MBA, né? E eu fui dar aula no MBA lá do Rodrigo, só desculpa interromper. Não, imagina. Mas a gente está aqui para realmente interromper o outro, Prazer. no que é bem relevante. Eu fui dar aula na classe dele sobre pitch, que é a metodologia de se apresentar para investidores. E eu hoje sou conhecido como especialista em pitch. Um cara que era gago, caralho. É isso que eu ia chegar. Né? É incrível isso. E eu chamo isso de autoridade em relação à dor ou problema que você quer resolver. Né? E eu criei a minha metodologia, quem quiser acessar pitchcanvas.com.br, um framework de pitch, Pitch Canvas, a receita do pitch ideal, inclusive registrada na Biblioteca Nacional, onde eu ajudo num framework os empreendedores a desenharem a sua estrutura de pitch. Cara, que legal isso, cara. O Fernando foi meu professor na MBA, então assim, foi muito legal, porque a gente ficou horas lá. Mas mesmo eu, como amigo do cara, quando eu tive a oportunidade de ver ele transmitindo conteúdo assim, focado, profissional, direcionado, pitch, vendas, startup, ecossistema, unicórnio e tal,
Aí o que eu aprendi com ele e com os caras do nível dele? Qual o resultado que você teve no que você está falando? Qual a autoridade que você tem? Qual o resultado prático que você teve? Não só quantos milhões você fez, mas que estrutura você criou? Qual foi a empregabilidade que você gerou? Eu, particularmente, estou cansado desse pessoal que fala. Na hora que você vai cavucar o que o cara criou, ele não criou nada, ele criou vapor. E aí eu tive mais uma grande oportunidade de ter o Fernando lá no corpo docente da MBA, junto com outros caras sensacionais, caras grandes do mercado, que tiveram resultado, entendeu? E aí eu acho muito legal as pessoas que estão ouvindo a gente, quando tiver oportunidade, porque a gente sabe que não é a maioria que tem, mas quando você tiver oportunidade de você ter pessoas onde você pode se metamodelar, uma das palavras fundamentais que eu aprendi a aplicar na minha vida é a metamodelagem. É você ter referências que você vê como o cara se comporta, como ele aplica, como ele se mexe, como ele fala, como ele desenvolveu tal, e você coloca isso dentro da sua vida, nos seus negócios e busca desenvolver. Metamodelagem, para mim, eu acho que é uma coisa poderosíssima que as pessoas precisam dar mais atenção, estudar mais e aplicar mais. Muito bom. É bem isso mesmo que eu sigo. Agora, a gente falando desse negócio de startup, você vai ser o cara certo para me responder. Eu vejo hoje a galera montando startup basicamente para tipo assim, quero ficar rico, então eu vou criar uma startup, um negócio que resolva um problema e daqui a pouco eu pego e vendo isso para um fundo, enfio umas milhas no bolso e fico feliz. Sim. Isso. Claramente você está dizendo aqui para mim que isso não te interessa. O que te interessa é o que traz valor para a sociedade, o que vai de certa forma melhorar a vida das pessoas no dia a dia. E aí eu te pergunto, qual que é o passo a passo hoje para eu conseguir abrir uma startup? Eu já tive várias ideias mirabolantes, já fiz Canva, já fiz um monte de coisa e a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem um monte de problema para resolver aí, tem um monte de problema na sociedade que a gente tem para resolver. Mas qual que é o passo? Você que está dentro do negócio, como que é esse passo a passo para você criar uma startup, não sei o quê, aporte, blá. A sua pergunta é muito boa porque a resposta é completa dela e desfiada daria uma imersão de 3 dias. Né? Eu imaginei. Daria um mega curso. Primeiro, eu que vivo analisando centenas e centenas de empreendedores do ano inteiro, tá? Eu e minha equipe, a gente já mentorou diretamente, minha equipe, que eu falo os grupos de trabalho que eu participo, a gente já mentorou até hoje só por volta de 10 mil startups. Uau. E pequenos empresários. A gente já avaliou mais ou menos 55 mil projetos. Tá? Caraca, véio, muita coisa. E isso funciona como? É um funil. Tá? Então, eu criei esses ecossistemas que falam com iniciativas Brasil afora. Aconteceu uma iniciativa, por exemplo, no Pará. 100 empreendedores participaram, teve 20 finalistas, 10 ganhadores e 2 melhores. Aqueles 2 vêm e é um funil, né? É como se fosse um funil de geração de lead, né? E a gente vê só como isso traz muita experiência, né? E vendo isso, eu posso falar que, com certeza, a grande parte dos empreendedores empreendem por 3 motivos errados, né? O primeiro, para trabalhar menos. Eu vou trabalhar as 40, não 80 horas por semana, é uma visão errada. Eu vou trabalhar porque os meus chefes são péssimos. Se os últimos seus 3 chefes eram péssimos e se você muda de emprego a cada 2 anos, isso mesmo, só você aí. O problema é você. Não está nem com o chefe, nem com as empresas. Você é um picareta. Você é um enganador. Vá se desenvolver. Né? Então, o problema não está com o chefe nem com a empresa, está com a pessoa. E o terceiro motivo é pessoas que acham, não, vou empreender para ganhar dinheiro rápido. Né? Essa pessoa, possivelmente, vai perder tudo. Então, os 3 motivos são errados e associados mais errados ainda. A gente sabe que a taxa de fracasso das startups é 90%. Eu ia chutar 99%, mas eu imaginei que seria alguma coisa em torno Mas de... é alta. A taxa de fracasso é 90% das que se lançam. Sim, Tá? sim. Mas aquelas que viram é 1%. Então tá dentro. É muita coisa. Que dá errado. É muita coisa mesmo.
E o motivo só principal, dos 25 principais motivos pelas quais elas dão errado, o motivo principal, tá, é que 42% das que quebram porque lançam produtos e serviços que o mercado não precisa. Pois é. Ela lança para ela. Ela lança Então, pensando nela. Elas lançam pensando numa solução, não no problema. Então, a frase de mercado piegas e brega é: apaixone-se pelo problema e não pela solução. Pois é. Aí, vou recorrer aqui à academia e citar a teoria do customer-centric, né? A gente sabe que, na média, empresas que partem de uma solução têm 13% de chance de dar certo. 13. Empresas que partem de um problema têm 70% de chance de dar certo. Olha como você cresce exponencialmente. Tá? Só de saber esse dado, né? Então, e como a gente descobre isso? Resolva problema. Não ache que o que importa é a sua ideia. O que vale é a execução. Entenda o que é uma coisa que existe hoje e não existia na época que eu montei empresa de tecnologia, as metodologias ágeis e a filosofia de MVP, a construção de mínimos produtos viáveis, né? E passe a sua ideia num processo de validação. Então, primeiro, valide a sua hipótese. Que hipótese você quer resolver? Qual o problema? Né? Então, o problema que você quer resolver existe? Legal. Próximo passo. Tem mercado para... tem solução existente? Sim ou não? A sua solução é melhor do que a solução existente? Sim ou não? Se sim, a sua solução, o problema existe, você tem solução, é melhor que é existente, você consegue criar algo financeiramente sustentável para entrar naquele mercado? Outro dia, um aluno me perguntou: Fernando, só quando eu devo começar a vender meu produto para clientes verdadeiros e não amigos e familiares? Eu falei: desde quando você lançou. Possivelmente o seu negócio não é sustentável e você nem sabe. Pois é. Ele está naquele mundinho. Ele está naquele mundinho, Bolha, né? está a bolha da lama. O cara vai, empreende, ele consegue pagar as contas, ele vende almoço para pagar jantar e acha que está crescendo, não está. Cara, quebra logo, cara. Tem gente que acorda, vai trabalhar no seu negócio e está perdendo o tempo da vida dos outros. O seu é problema seu. Isso aí. É por isso que a quarentena, eu gostei da quarentena. Infelizmente, só quebrou muito negócio bom, mas quebrou de vez o que eu chamo de zumbi business. Zumbi business. Aqueles caras que estavam ali, na startup, não, um dia eu vou dar certo. Vai dar certo nada. Então, tudo isso é validação. Só acelerou. Só acelerou o que já tinha que ter quebrado. E o processo de validação tem várias fases, metodologias. Eu tenho a minha lista de perguntas. Quem quiser, baixa meu Pitch Canvas ou me contrate, que eu vou na sua casa, na sua empresa, onde você me pagar. E hoje de casa eu atendo muito mais gente. Então, eu mais do que nunca, estou bombando na quarentena. Entendi. E o engraçado Mudou, disso, né? O engraçado dessa mudança, a mudança de cultura foi tão grande que a reunião que a gente faz hoje via vídeo de WhatsApp, tá? E a forma como as pessoas vão consumir esse conteúdo, você aqui que está me vendo e vocês aí, vocês consomem e a gente dá uma veracidade que há 2 anos atrás a gente não dava. Sim. Aí a gente se encontrava num video call e falava: ok, semana que vem a gente se encontra aí então em São Paulo. Tá combinado. Para assinar o contrato. Não, hoje se viu. Então, isso inclusive... Mudou o comportamento. Mudou o comportamento e mudou a importância do que a gente pensa. Verdade. E do que a gente fala. Né? Então, o presencial que é menor, a falta desse presencial acaba dando oportunidade para valorizar o que realmente importa, que são os nossos pensamentos e as nossas ideias. Boa. Cara, muito legal. É aquela coisa, né? A gente entra nesse mundo e o mundo de startup, ele ainda é um mundo muito complexo.
Porque já começa pelos nomes, né? A gente hoje usa, como você falou, tipo, antigamente era empresa de tecnologia, hoje chama startup. Sim. Meu pai, às vezes eu vou conversar certas coisas com ele, meu pai, coitado, ele tem uma boa visão de negócio e tal, só que ele não está muito dentro desse mundo, ele perdeu esse início. Então ele fala, pô, Vitor, às vezes eu vou conversar com os caras, nem entendo o que os caras estão falando. Porque, sei o que, pitch, call, bababá, sabe, investidor, ele fica meio perdido. Existe uma maneira de simplificar isso, para a galera entender melhor? Vamos lá. Tem um trabalho muito legal, de uma amiga nossa, que se chama Dicionário do Startupês. Que legal. Tá? Que é a explicação de aproximadamente 500 termos do ecossistema. Tá? Parte do meu trabalho é levar para o empreendedor o que é isso no dia a dia. Né? Porque você falar para alguém, olha, se você quer ser sustentável, você tem que diminuir o seu CAC, aumentar o seu LTV e criar um modelo recorrente, que porra é essa? Travou. E que é isso? O que é isso? Isso nada mais é do que o seu Zé da venda entender que ele tem que criar alguma estratégia de comunicação para fazer os caras entrarem para tomar café ali, que é mais barata, baixar o CAC, custo de aquisição de cliente, aumentar o LTV, que é ciclo de vida, que é o cara atender voltar melhor, que é servir bem um cafezinho, fazer o cara voltar para o almoço. E é tão bom que ele volta no fim de semana para trazer a família dele. Entendi. Olha o aumento do LTV, Entendi. né? Lifetime Cycle. Então, eu gosto de, no meu dia a dia, popularizar esses conceitos, porque, querendo ou não, são modismos, são palavras da vez, churn, qual o percentual de clientes que você perde no mês. É muito legal você entender, porque quando você leva na prática para os micro e pequenos negócios no nosso país, que tem 70% de carteira assinada de micro e pequenos negócios. Que, na verdade, é a massa, é a maior parte, né, Fernando? É o país em si. É o que sustenta, né? É o que sustenta o país. Então, É o o pulverizado. ecossistema de inovação e startups é muito elitista. E, para mim, é praticamente uma missão de vida pegar esse conhecimento e levar para o resto. Porque é um papel que eu vejo que quem tem a oportunidade e a chance de estar aqui e gerar muito mais impacto. Eu tenho essa sensação que, às vezes, essa forma com que é explicado, ele acaba afastando. O exemplo é meu pai. Ele provavelmente tem conhecimento dessas coisas, ele entenderia se fosse em termos simples. Ele fala é fácil. Mas daí a tendência dele natural, começa a falar, o cara começa a dar uns passos para trás, que ele fala, opa, não estou nesse mundo, não sei nem o que está acontecendo. E na verdade era uma coisa, como você está dizendo, que poderia melhorar muito a empresa do cara, poderia contratar mais gente, melhorar todo um ecossistema, se fosse uma coisa mais... O seu pai com certeza ia dar aula para a gente com a experiência que ele tem, mas em outras palavras. Eu tive uma oportunidade há 11, 12 anos atrás de me lançar no mundo de vendas, na área de venda direta, né? Então, o que aconteceu? Eu aprendi na marra, aprendi com os caras raiz que eles falavam assim, Rodrigo, eu tive um preparo profissional, o meu currículo anterior era em multinacionais, eu fiz tudo certo com o currículo necessitável. Eu trabalhei em boas empresas, eu fiz MBA, eu morei fora, eu aprendi idiomas, tal, não sei o quê. E aí eu olhava os meus pares, né, a galera da minha idade, assim, do meu network na época, que era um network que eu aprendi que se você quer crescer, você tem que andar com pessoa melhor que você nivelar para cima, mas melhor no sentido de ter desenvolvido coisas que você precisaria desenvolver. Uma das coisas que os caras me ensinaram era tipo, Rodrigo, fala fácil. Você aprendeu a falar difícil pelos lugares que você trabalhou, o conteúdo que você absorveu, né? Eram grandes empresas, eram grandes instituições, mas o cara que vai comprar de você, ele precisa te compreender. A comunicação tem que ser para o cara, não para o teu ego, tem que ser para o cara. E hoje, cara, é um negócio muito legal, acho que vai acrescentar bastante aqui na conversa. Há 2 anos e pouco atrás, eu resolvi, que é o que eu atuo hoje, que é no ramo imobiliário, na parte de imóveis. E
caramba, veio uma pandemia para provar o setor, entendeu? E se tem um setor que ainda não teve disrupção, foi o ramo é o ramo imobiliário. E aí o que acontece? Forçosamente, por causa da pandemia, os clientes tiveram que aceitar que a venda ocorra pelo Zoom. Aí você pensa, como o cara vai comprar um imóvel pelo Zoom, pelo WhatsApp? A pessoa quer visitar o stand e tal. Ainda existe muito isso. E aí eu também, no começo, eu pensei, cara, como o cara vai comprar um apartamento sem ver, né? Aí o que acontece? Eu comecei a ver a galera lá de fora. O salesman, né? O cara de vendas, principalmente de Nova York, aqueles Estados Unidos mais elitizado, eles já estavam fazendo isso antes da pandemia. De novo, ninguém sabia que ia acontecer essa mudança de comportamento do consumidor. Mas os corretores, a infantaria da empresa não sabia o que fazer. E aí o que aconteceu? Eu comecei a aplicar coisas que eu vejo lá fora, replicar para o mercado aqui do Brasil, e eu tive um sucesso bom. Mas por quê? Porque eu já tinha me preocupado em me desenvolver. Eu tinha feito MBA com ele lá. A MBA que eu fiz era de Marketing and Digital Business. Porra, parecia que eu sabia que ia acontecer uma pandemia, né? Então, mas assim, não dá pra gente falar pro pessoal, por que vocês não estavam preparados? A gente sabe que a maioria não tem acesso. Acesso é uma coisa fundamental. E a gente sabe que, principalmente no Brasil, é difícil das pessoas terem. Mas eu sempre dou a dica, se você tem a oportunidade, faça, porque vai causar um diferencial para você, entendeu? Você está falando disso e algum momento da tua conversa que é difícil de dizer, eu vou captando e vou tentando formar perguntas aqui. Você falou da bolha, né? Você falou de uma bolha que essa grana toda tá vindo, provavelmente o cara que está colocando dinheiro, ele não sabe para onde está indo, ele só está visando o retorno. E isso está entrando em um puta monte de startup que uma hora vai estourar uma bolha. E você acha que isso está perto de acontecer ou você acha que isso é meio utopia ainda e não... Pelo que você explicou, eu acho que... É um ciclo, né, Fernando? Tá. Eu vou chamar quinta emenda. Quinta emenda? Isso é boa. É o direito de não responder. Né? Não sei. Isso a gente vê em filme e seriado americano. Vamos lá. Primeiro, é importante a gente dizer isso, que quase ninguém sabe, tá? 2020 foi o ano das maiores negociações e o Brasil bateu recorde de investimento em tecnologia. Uau! Por que isso? Em função da pandemia. A pandemia alavancou os negócios só digitais, principalmente aqueles ligados à área de logística. E tudo ligado à startup, né? Porque são as empresas que estavam e já estavam se preparando para resolver as questões e dores das empresas médias. As grandes já tinham ali os seus núcleos de desenvolvimento de startup, de investimento em corporate venture, né? As pequenas, elas correram atrás, mas as médias cresceram muito. É um dado que poucas pessoas sabem, que das aproximadamente mais de 200 transações de M&A de startup do ano passado, 40% das startups foram adquiridas por startups. Olha só. Né? Então, no ecossistema, essa é uma forma de crescer através de estratégia de aquisição, porque você tem que crescer de forma leonina. Porque para dar o resultado que os caras esperam lá do outro lado do mundo, o Japinha lá, que está vestindo aqui, que anunciou mais 1 bilhão, você tem que crescer gráfico boca de jacaré. Né? É aquela coisa que a gente fala, eu uso como exemplo, acho que é a Uber, em 10 anos saiu de 100 milhões de dólares para 11 bilhões de dólares. É incrível. Gráfico boca de jacaré. E só consegue porque tem tecnologia, a quantidade de entrega não cresce proporcional, o custo da quantidade de entrega não cresce proporcional. Né? Isso que é o conceito de ser uma startup. Eu não sei se é uma bolha, mas eu sei que vai ter muita gente que não vai dar certo e é legal porque tem oportunidade para mais gente. Né? Então, só quando a gente fala hoje, putz, a maioria dá errado. A maioria dá errado porque tem muita mais gente tentando, então a gente fica sabendo muito mais.
E ter muito mais gente tentando, isso é bom Isso é bom. para o ecossistema empreendedor e para a economia só como um todo, porque mais coisas vão dar certo, né? Eu assisto muito pitch, né? Vejo muito pitch e falo para as pessoas, em média, 5% do que a gente vê como pitch, para quem está aqui numa banca de avaliação, é interessante. No fim de um ano, a gente lembra de 3%. Caramba. Então, imagina você ter que escutar o papo, o sonho, o preparo de 100 empreendedores, o estudo, a ideia, para você gostar de mais ou menos 5. Mas eu falo o seguinte, se você não escuta os 100, você nunca vai chegar em 5. Entendi. Então, hoje as pessoas falam, putz, tem muito mais gente quebrando? Tem, mas é ótimo, porque proporcionalmente vai ter 5 vezes 1, 5 vezes 10, 5 vezes 100, 5 vezes 1000. É uma coisa exponencial. E a qualidade vai sendo melhor também. E a qualidade vai sendo melhor porque um vai aprendendo com o outro. Aprende com os acertos e com os erros, principalmente. Eu sempre vi os programas de televisão que falavam de startup e tal, não sei o quê. Eu sempre achava que era fake aquelas coisas, né? Eu achava que os caras eram feitos para estar ali. Por causa do Fernando, eu tive a oportunidade de participar da gravação final de um reality show de startups, que ele foi mentor. E, cara, as equipes lá eram bem preparadas. Óbvio que o reality show tinha um corte no tempo curto, a empresa já chegou pronta, mas eu vi, e ele foi mentor dessas equipes lá, e ele fez essa análise que ele está falando ali, para ter o pessoal qualificado na final. E, a galera era boa, né, Fernando? Eles eram bons, cara, eram bons negócios. Tem muita gente boa. A molecada é preparada, sabe? E assim, né, eu até dar um disclaimer aqui, geralmente quando eu venho entrevistar entrevistar não, porque não é uma entrevista, é um bate-papo, mas eu procuro conhecer o mínimo possível, é só o que eu já sei, para justamente ficar as perguntas mais idôneas. Então, Aqui uma coisa interessante para eu falar a meu respeito. Em 2 anos, acabei me tornando o brasileiro que mais participou de reality show de startup na TV brasileira. Que legal, velho. Que legal. Porque eu faço há 5 anos a banca do Shark Tank Brasil. Isso. Atrás das câmeras. Acabei de gravar a 2ª temporada do Planeta Startup, que em 2019 passou na Bandeirantes e na Sony. Esse ano Rede TV. está na Rede TV. Vou gravar a partir da semana que vem ou da outra o Batalha das Startups, que está na Record News. Que é sensacional. E a partir de janeiro, fevereiro, vou gravar um 4º que a gente está finalizando aí as negociações. Que animal, cara. Mas com 3 eu já sou a pessoa que mais fez. Mas o Planeta Startup, ele é como é o Shark Tank, em que você entra como Não. investidor? Não, Não, é só diferente. mentoria. É diferente. É mentoria e o ganhador ganha ali 1 milhão em investimento e serviços dos patrocinadores. Pô, provavelmente já é mais rentável que o Big Brother, que o cara ganha 1 milhão e frita e nunca mais vai ganhar. Mas a outra coisa legal, assim, o Shark Tank, o cara, ele falava ali rápido, passava a ideia, eles compram ou não. Eu quero, não quero. Esse não, esse que ele participou do Planeta Startup, eu vi todos os episódios, eu fui em algumas gravações, eles fizeram 3 meses de gravação. 7 semanas sem parar, cara. Eu gravava 12 horas por dia. Usou até aquela estrutura lá na Alameda. A gente gravou lá no... Eles botaram a galera, interna mesmo, fazendo. Aí eu cheguei pra ele e falei, cara, eu achava que era fake essas coisas. Não, e não é fake. E a molecada correndo e tal. Aí escolheram 5 lá no final, se eu não me engano. E, tinha um board ali analisando, ele no backstage com a galera. E aí na final ele ficou numa das cadeiras lá. Mas assim, eu fiquei fascinado porque eram bons projetos. Óbvio que o formato do programa era investir num só, mas depois o pessoal teve sociedade de investimento. Isso. Porque eram bons negócios. E era uma galera pesada. E dá uma puta exposição pra galera também. A importância da exposição de mídia é legal. Né? Tem empreendedor que não gosta da exposição, empreendedor só que gosta. Eu acho que você que quer empreender, a primeira dica é o seguinte, só participe de todo e qualquer evento.
É primeiro para absorver conteúdo, informação e exposição. Só sempre pode ter alguém que se interessa na sua ideia. Networking, né? Networking é absurdo. E a gente está vivendo uma mudança também de cultura no ecossistema, onde não só o empreendedor está se profissionalizando cada vez mais para empreender e para se apresentar, mas o investidor está se profissionalizando só como investidor. O que eu quero dizer exatamente? Eu vou falar o que acontece quando um empreendedor consegue, no início do seu negócio, um capital com investidor que não é profissional, que eu chamo de capital não profissional, né? Ele acaba pegando um investidor que investe muito mais com o coração. Uma pessoa da família, pai, alguma coisa assim. Não, é mais do que FFF. Eu ia falar o FFF. Quando a gente lança uma startup, ela vive aquele momento inicial do gráfico que a gente chama de Vale da Morte. E tradicionalmente quem investe nesse momento é FFF, Family, Friends and Fools. Isso. Familiares, amigos e otários. Exatamente, otários. Tradução genuína. Tradução genuína, isso hoje em dia é usado academicamente. Sim. Né? E se você pega um cara que é full, o terceiro F, ele vai investir muito com o coração, né? Isso faz com que você venda uma ideia por um valor que não vale, né? Num valuation não profissional. Você vai partir de uma ideia possivelmente não devidamente validada, tá? E se esse negócio der certo, com mais sorte do que capacidade, a hora que você precisar, sim, de investidores profissionais que vão te trazer, principalmente smart money, mais do que money, o seu negócio vai estar valendo um valor que esses caras não vão querer pagar. Porque você vai achar que você não vale mais aqueles 2 ou 3, você vai achar que você vale 10, quando na realidade você vale 5. E aquele cara que foi o full, o otário que investiu no seu negócio, vai falar, porra, eu que paguei aqui só 10% num valuation de 2 milhões, e você não era quase ninguém, agora você cresceu, você está com MRR. Que porra é esse MRR? Faturamento bruto mensal, né? Você está com MRR de 50 pau, você não cresceu quase nada do seu valuation, porque é o que vale, né? Então, cuidado com quem você pega para investir em você logo no seu início e não abrir a mão de mais do que 15%, no máximo 20%. Preferencialmente não mais que 15%, porque você vai ter que passar por várias rodadas de abertura de equity, né? De dar pedacinho para pessoas, para você poder... É o caso do Thales Gomes, né? Saiu com 4% da EasyTaxi. O exit dele foi 4% quando ele saiu, né? Sim. Foi muito pouco. Isso. Se você for ver o tamanho do negócio, o empenho que ele colocou, eu não sei quanto que ele colocou no bolso, mas... Hoje, nessa jornada aí que ele descreveu com maestria, hoje eu estou participando de algumas negociações como captador, né? Eu estou levando algumas startups, algumas empresas que querem ter esse smart money, e um dos fundos que eu estou negociando, que é um grande fundo, se enquadra exatamente no que ele descreveu agora. E aí o que eu estou sentindo muito assim no dia a dia? Quando a gente faz uma reunião, né, eu apresento o cara, a minha função ali é ajudar o cara a conhecer o investidor, que já é um cara grande, que já é um cara não só financeiramente, mas de uma forma bem robusta, assim, o nome do cara já é muito conhecido. É aquele cara que o cara fala, pô, se ele virar meu smart money, eu vou dar certo, entendeu? A maioria das pessoas tem boas ideias, até tem bons negócios, mas não sabe o básico do que ele é mestre, que é o pitch. Eu aprendi na área de vendas diretas a fazer pitch no elevador. Tipo, você tem 30 segundos para apresentar a ideia, na hora que o elevador abrir lá embaixo, e acabou. Às vezes você vai ter essa chance. Você vai pegar um cara grande na sua frente, que você vê no Instagram, você vê na mídia social, e às vezes você tromba o cara, tipo assim, não vai encher o saco do cara no evento. O cara tá lá, acabou de descer do palco, quero tirar foto e falar do meu negócio. Tá. Cara, você está no ambiente errado. Mas quando você tiver oportunidade, você tem que saber fazer. Mas tem um gap no mercado, que eu estou atuando em paralelo com o que eu faço hoje profissionalmente, que é apresentando e fazendo essa introdução do pessoal com grupos grandes de investimento e que
vai trazer um smart money pesado pro cara. Quem tá com um nome muito forte nesse Smart Money é o João Kepler, né? Ele até tem um livro, né, que chama João Smart Money. é um dos... Isso, o João é fundador da Bossa Nova, super amigo, o João, o Perry Schurman, o Célio. Genial. Um dos fundadores da Bossa Nova é o Perry Schurman, que é da família lá de velejadores, né? Ele é meu padrinho, sou no ecossistema, ele que me indicou para o diretor que me convidou para ser diretor da Fiesp há 7 anos atrás. Que legal, cara. Tem um carinho muito grande. PR, um beijo enorme, querido. Meu grande amigo. Ô, Fernando, agora eu queria fazer uma pergunta aqui, que eu imagino que seja uma pergunta da audiência, e eu vou tentar ser bem explicativo aqui para a gente tentar fazer uma resposta completa. Você construiu toda essa trajetória e você se destacou como um puta profissional plano startup, isso aqui você tá... Aí a minha pergunta é, por qual motivo hoje você não quis fazer o plano de sucessão na Natura? Porque eu imagino que seja uma coisa muito grandiosa, por exemplo, né? Eu vejo assim, né? Pô, meu pai, a gente foi lá, construiu um negócio junto, meu pai e meu irmão, fizemos tal. Ele está preparando o plano de sucessão para que eu entre. Aí entra a segunda parte, né? Que talvez eu não seja o cara mais apropriado para estar lá, apesar de eu gostar muito, né? Qual foi a coisa que pegou mais forte? Foi porque você justamente queria seguir um trajeto completamente diferente, porque a tua alçada era diferente? Ou porque realmente, sei lá, não foi uma vontade do seu pai, etc? Eu vou responder o seguinte. Na minha vida, sua pergunta não faz o menor sentido. Nessa, por quê? Porque a sua cabeça, a cabeça do Rodrigo e a minha cabeça e de todo mundo que nos assiste aqui, é a cabeça da sociedade judaico-cristã, que tem aquele relacionamento de que é do pai, é do filho. Eu fui criado de uma forma diferente e eu agradeço hoje, eu dou graças a Deus porque eu estou aqui, porque senão eu não ia ter esse conteúdo, não ia ter o meu histórico para estar aqui. Né? Então, hoje eu tenho uma história, eu entro numa sala e as pessoas conhecem o Fernando Seabra do ecossistema. E quem me conhece mais sabe a minha história familiar. Né? Então, a questão de sucessão familiar simplesmente nunca foi uma questão. Entendi. Porque essa é uma empresa extremamente profissionalizada, eu agradeço esse fato, uma empresa que segue códigos os mais rígidos possíveis de governança corporativa, é uma empresa B3, é uma empresa que está na Bolsa de Valores. Isso não quer dizer que uma empresa que está na Bolsa de Valores não possa ter familiares. Pode. Né? Essa não foi a minha história e me deu e me abriu um mundo de possibilidades. É por isso que eu tive a ideia de, depois de toda a minha jornada, criar o meu produto, Mentoria Rota de Vida, que é ajudar as pessoas a se encontrarem. Né? Então, sim, quem tem um negócio familiar, passar por um processo de sucessão pode ser a melhor opção ou pode ser a pior opção. Eu não sei. O que eu vejo é pessoas não fazerem o brainstorm. Verdade. Eu te perguntei isso porque eu justamente estou tentando me colocar na tua posição e fazer também você se colocar na minha posição para justamente entender, porque às vezes é mais interessante às vezes colocar alguém que tenha mais capacidade de gestão do monte de coisa do que simplesmente falar, não, é meu, eu não quero que ninguém ponha a mão e é porque meu pai ou fulano ou ciclano falou que tem que ser assim. Sabe que tem um livro que eu gosto muito, que eu li no meu mestrado há 25 anos, que está fazendo sucesso hoje também, que chama Built to Last, construídas para perdurar. Eu não sei como é em português, mas é construídas para durar. E esse livro só fala a história de empresas centenárias e como que elas continuam se reinventando. Boa dica. Boa dica, vou ler. Então, vários ensinamentos aqui. O primeiro deles é que inovação não é novidade nenhuma. A inovação só sempre existiu. Né? A gente nasceu para viver em zona de conforto. Né? A gente nasceu nômade. A primeira tecnologia que a gente criou, qual foi? Que precisou ser criada para que a gente vivesse em sociedade organizada. A tecnologia da agricultura. Boa. E a segunda, que separou
a idade medieval da idade moderna? A invenção da escrita. Porque através dessa invenção a gente consegue compartilhar conhecimento. Então, esses foram 2 fatos que mudou totalmente a sociedade moderna, né? Cunhou a sociedade moderna. Estou ouvindo isso aqui, né? Eu tenho alguns amigos, alguns boas referências profissionais que são dessa questão familiar de grandes empresas e tal. A própria família da minha esposa era uma das famílias, foi a família que trouxe o aço para Minas Gerais, da Europa para Minas Gerais, e eu sou prova cabal de que se não é uma coisa bem estruturada, dá errado. Então, assim, a empresa que eles tinham lá na época e que se tornou uma das maiores empresas de aço do Brasil hoje, mas que na época era uma coisa familiar, eles tomaram esse cuidado de profissionalizar o board com executivos, com pessoas terceiras, porque eles sabiam que tem essa coisa tênue do risco de misturar as coisas, entendeu? E hoje eu convivo com pessoas que têm êxito nisso também, então não é uma regra, mas também tem referências que eu conheço e convivo com eles que deram muito certo. Que deram. Mas é um peso. Eu vejo de fora, é muito pesado. É muito pesado. A minha própria esposa era uma herdeira do negócio da família na época e ela não quis. Ela Tinha gabarito para... Não, ela não quis, né? Mas ela sofreu uma pressão por isso. Tipo, como assim você não quer judaico-cristão? Nossa, como que você não quer? Tipo assim, como que parece você não vai satisfeita, assumir? né? Como assim você não vai assumir tudo que Construímos, seu pai construiu? construímos tudo isso para vocês. E aí a geração nossa, ela no caso, falou, mas eu não queria, vocês não me perguntaram nada. Então assim, eu peguei exatamente essa transição e que acabou não acontecendo. Deu problema, deu atrito. É pesado, eu vejo, é pesado. Eu não sei se eu aguentaria a pressão e a exigência da estrutura. A gente já falou aqui, só como eu gosto de popularizar os termos do dicionário do startupês, né? E tem gente às vezes que brinca e me chama de filósofo do empreendedorismo. Então, é verdade. Eu vou traduzir o que o Rodrigo está falando só o seguinte, na jornada do viver e ao se descobrir só como pessoa, o melhor é a gente deixar de ser a venca que tem que viver na sombra e se tornar sua girassol e encontrar o nosso próprio sol. Muito bom. Aí já Improviso agora, hein, gente? Já vai virar corte já. Eu vejo isso porque, fazendo uma análise paralela comigo, eu tenho ali algumas qualidades e tal na empresa e tudo, mas eu sei que tem gente que é mais capacitada que eu para fazer, conseguiria fazer a coisa mais rápida ou de uma forma diferente, mais ágil e tal. Mas isso é muito enraizado e eu percebo isso. Isso acontece com frequência, das pessoas tipo, fulano não quer assumir, não quer saber de nada. Porque às vezes não adianta você querer botar um peixe para subir uma árvore. Ele não é feito para aquilo. É isso. Exatamente. Então eu percebo que tem muito dessa parada, né? E a sua excelência é você contratar gente melhor que você. Exato. Não só quando é familiar. Exato. Você como gestor do negócio, o seu êxito é você contratar gente melhor que você. Eu vejo que muita gente que eu convivo fala, cara, o seu melhor daqui e tal. Cara, você tem só 24 horas. Você não vai expandir. Não precisa ser uma startup, não precisa ser escalável. Qualquer empresa é assim. Se você não tiver pessoas que multipliquem seu tempo e que se idealmente seja melhor do que você, você não vai ter o mesmo sucesso. Você não consegue fazer as coisas sozinho. Exato. Você não consegue. Agora, deixa eu até dar uma mudadinha aqui de pato para ganso. Eu li recentemente, eu vi que a gente está vivendo a primeira vez em que o Brasil está numa onda, na mesma onda que a gente está vivendo em outros lugares. Geralmente o Brasil sempre vem as coisas atrasadas. Então sempre se a gente pega uma onda quando a onda já passou lá. Chega aqui. Aqui agora a gente está, como você está falando, a gente teve muitas startups, M&As e o caramba 4. A gente está vivendo isso. Você acha que tudo isso que a gente está vivendo, essa forma com que as coisas estão acontecendo, a gente pode não depender de governo e se tornar uma sociedade mais rica, mais próspera, mas mesmo o governo trabalhando contra a gente?
Você acha que isso pode acontecer? A força do brasileiro, dessas empresas, trazendo muita riqueza, pode bypassar esse negócio do governo ser um governo que não dá liberdade econômica, enfim. Sim. O establishment. Cara, eu acho que o Brasil ele está sempre vivendo e dependendo do brasileiro, que é maior do que qualquer governo. Né? O que a gente não quer é um país com corrupção. Tirando isso, a gente empreende, a gente faz acontecer. A gente é um país que tem aproximadamente 52% dos lares bancados por mulheres. A gente esquece de falar isso, né? Empreendedorismo feminino e materno é uma coisa que tem que ser muito valorizada. Tem gente que usa de uma forma só positiva. Sou muito fã e recomendo aqui a minha amiga Dani Junco, da Bitmeme, o maior projeto de empreendedorismo materno do Brasil. Mas sem querer só falar de política. Entra governo, sai governo, a gente tem que se virar. Né? O que a gente não quer é governo que limite o nosso pensamento, porque limitar pensamento é limitar a possibilidade de execução. Né? Eu não vejo isso acontecendo hoje na nossa sociedade. Tá? A gente vive você começou a sua pergunta, a sua colocação, só dizendo que o Brasil hoje está meio pau a pau com o mundo. E a gente está meio pau a pau com o mundo em função do Startup Way of Life, que é a forma de criar negócios com uso de tecnologia. A gente não se dá conta, mas eu vou fazer uma colocação que talvez você nunca tenha pensado. Você já percebeu que, em função do Covid-19, essa é a primeira vez na história da humanidade que os 7,5 bilhões de habitantes da Terra vivem um problema único de uma vez só e ao mesmo tempo? Nunca tinha pensado nisso. Então, verdade. Como isso gera exponencialidade a problemas em comum solucionados por soluções de empreendedores mundo afora, com modelo de uso de tecnologia. Então, hoje, você internacionalizar, globalizar uma operação de uma empresa física, né? Comparar isso com você internacionalizar uma empresa de tecnologia que cresce de forma exponencial. Então, hoje você consegue, em 10 anos, fazer o que uma empresa anterior, eu não vou falar da velha economia, mas uma empresa anterior só levava 50 anos para crescer. Que loucura. Então, eu gosto muito de dar aula online e o ano passado, primeiro ano de quarentena, eu fiz 140 eventos online. Uau! Cara. Aula, mentoria, tutoria, palestra. Tinha dia que eu tinha 2, 3, mas cada um digital. 140 eventos. Abro ali, atendo o cara no interior do Paraná, uma região que eu atendo muito. E eu falo, cara, você que está aí no interior do Paraná, você que está aí no interior do Amazonas, você que está em São Paulo, que se acha o cara, a última bolacha do pacote, vocês todos aí têm a mesma possibilidade de empreender do cara que está em Nova York, Los Angeles, Xangai, qualquer lugar do mundo. Né? As dores são comuns cada vez mais. Então, empresa de tecnologia cresceu muito. Empresas de logística, essas soluções vieram para solucionar esse problema comum a toda a humanidade. Olha como isso gera todo um ecossistema. É por isso que quando eu tento ajudar as pessoas, eu ajudo as pessoas a pensarem a jornada do seu cliente e as interações do seu ecossistema. Todo mundo... você não é a sua empresa e o seu cliente. Você é o ecossistema no qual você está inserido. Né? Então, juntando esse raciocínio com a questão que a gente estava falando de empresas familiares, qualquer corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Boa.
Se você é uma empresa forte, com a melhor solução no ecossistema fraco, vou fazer uma pergunta que também nunca ninguém fez para vocês. Vocês sabem quantos anos tem a empresa familiar mais longeva do mundo? Não, deve ter alguma coisa, 130, 150 anos. 400. Vocês vão ficar de queixo caído. Erramos. E para falar sobre esse tema, eu tenho que falar, eu vou começar até sendo um pouco bíblico. Tá? No Antigo Testamento, só quando Deus falou com Abraão e falou o seguinte, propaga a minha fé, porque em algum momento o meu filho vai chegar para salvar Humanidade. a humanidade, é desse momento, do papo de Deus com Abraão até o nascimento de Jesus, você sabe quantas gerações se passaram? 42 gerações. Nossa. Então, por que eu estou mencionando isso? Para falar, primeiro, de jornada, para falar de paciência e para falar que parece que não tem nada a ver, mas para mim tem. A empresa familiar mais antiga do mundo é um hotel de luxo no Japão que está na mesma família há 1.200 anos. Caralho. Que loucura. E qual é a missão de vida dessa família hoje? Perpetuar o seu negócio, beneficiando o ecossistema e a sociedade onde aquela empresa está inserida. Incrível. 1.200 anos. Pô, Mas uma beneficiando, porrada de geração aí, hein? beneficiando o ecossistema, a sociedade. A nossa sociedade aqui é muito recente, né? É, uma sociedade muito nova. Né? É até uma das análises que você tem que fazer para entender o que não acontece aqui. Eu e minha esposa, recentemente, a gente teve a oportunidade de ficar um tempo na Europa, exatamente pré-Covid, a gente voltou, mas... e a gente ficou na região da Escandinávia, lá na Dinamarca. Por exemplo, essa questão de cultura deles é extremamente forte. Estava até comentando com os amigos aqui fora, é um pilar obrigatório que eles fazem as pessoas prestarem atenção todos os dias, que elas precisam ter uma cultura forte, pensar coletivamente, mas não no sentido de progressismo, mas pensar no sentido de divisão mesmo, porque se eu te prejudicar, amanhã eu vou estar prejudicado, tal. E esse tema, eu até fiquei assim, intrigado quando eu estava lá, que o brasileiro, a gente começa a empreender por necessidade, não por opção, mas eu fui buscar coisas lá a gente passou um tempo significativo lá, eu fui buscar coisas lá para desenvolver de negócio, de empreendedorismo, e aí eu descobri que, primeiro ponto, a empregabilidade naquela região é altíssima, então não faz as pessoas quererem empreender. Uhum. Então, assim, o nível, comparado até com o Brasil, o nível de empreendedorismo é muito mais baixo. E aí você fala, pô, mas por quê, né? Porque é um pessoal que tem ausência de problemas. E ele acabou de dizer que você criar é resolver problemas. Problema lá, né? Ele não quer empreender, ele não quer desenvolver. Ele fala, não, me deixa aqui quieto, tal, porque está funcionando a minha vida. Mas quando você foi começar a falar isso, a minha resposta ia ser a seguinte, ia falar assim, mas provavelmente lá eles têm bem menos problemas que a gente aqui. Aqui a gente tem problemas muito piores. Até chegar nesse ponto, a gente tem um cacetão de problema para resolver até chegar nesse ponto de tipo, puta, o problema é tão pequeno, que né, às vezes eu estava até conversando com a minha mãe esses dias atrás, ela falou, porque não sei aonde é assim, assim, assado. Eu falei, mãe, aqui a gente tem problemas muito maiores. 40% das pessoas não têm saneamento básico. É estrutural, né? Como você acha que esse cara vai estar preocupado? Ah, nossa, esse bife aqui que eu tô comendo é um pouco pior do que eu comi ontem. Ele não tem o que comer, porra, é diferente. Eu gosto muito do que você está falando e eu queria falar o seguinte. Quando a gente fala na pirâmide de Maslow, né? O Brasil vive basicamente na primeira faixa, né? A fim de atender as necessidades básicas biológicas, né? E sempre que eu estou ajudando os empreendedores, eu falo, cara, você tem que buscar alguma coisa que tenha a ver com você, alguma coisa que traga a sua verdade. E tem gente que me responde, mas eu tenho que pagar as contas. Eu falo, mas independente disso, né, você tem que ser um ser humano realizado dentro daquilo que você faz. E você pode ser esse ser humano mais realizado, só sendo ou o CEO daquela empresa, ou o cara que está para abrir o portão, para o caminhão que está chegando
para fazer entrega, ele pode ser tão feliz quanto o outro. E todos são tão importantes naquele ecossistema. Então, a minha forma de pensar tem muito essa questão de ecossistema. Eu vou mudar de assunto e fazer um comentário agora só totalmente fora do escopo, que é o seguinte: é muito legal a conversa que eu estou tendo aqui só com o Rodrigo, só porque é como se fosse um papo de mestre para aluno e de aluno para mestre, só porque quando a gente se conheceu há uns 10 anos atrás, o Rodrigo estava na plateia e eu acho que fui dar uma palestra, fui dar um talk e não tinha facilidade, e depois eu conheci e falei, puta, esse cara fala bem pra caramba, o cara dá palestra, eu vou aprender só com esse cara, né? Eu vou ficar amigo só desse cara, e a gente acabou virando amigo só pessoal, e a gente está aqui hoje, eu me tornei essa pessoa que fala sobre apresentação, sobre pitch, etc. E para mim é incrível. É de mestre para aluno e de mestre para aluno aqui também. Obrigado, Rodrigão. Tamo junto. Tá bom. Eu acho maravilhoso ver o tanto que você se desenvolveu nessa área. Na hora que eu vi ele, tipo, na TV, sabe? A TV ainda é a maior exposição hoje. Sim. Um canal aberto. E aí, prazer, sabe? De ver um amigo se desenvolvendo e tal. Mas, de novo, né? Um assunto central aqui que a gente está dizendo é o acesso, né? Eu sou um cara que eu busco ajudar o máximo de pessoas que eu posso, mas a minha concepção tem pessoas que precisam e tem pessoas que merecem. O tempo que eu dedico, acho que o Fernando também aplica isso, o tempo que eu dedico em ajudar uma pessoa é na hora que eu acho que ela merece. Porque muita gente precisa, mas, de novo, você não consegue ajudar todo mundo. Mas quando a pessoa merece, né, a meritocracia, eu aprendi com os caras que eles chamam de Escola Americana de Vendas, né, Escola Americana de Negócios. Esses caras que formaram as grandes empresas de venda diretas aí dos anos 70 para os anos 80, a própria Natura é uma excelência hoje em venda direta, né, tem um batalhão de pessoas lá revendendo, mas eu fui treinado eu posso dizer, eu fui treinado em 2010 ali mais ou menos, pela última geração que foi treinada pelos caras dos Estados Unidos. Isso. Então, E eu conheci ele exatamente nesse momento, eu vou pedir uma parte aqui. Não, tranquilo. E eu conheci o Rodrigo, ele com toda essa capacidade de se comunicar e de vender conceitos e produtos, e ele trabalhava com uma marca que eu sou fã, a gente não vai fazer jabá nenhum aqui, mas uma marca muito ligada à melhoria de saúde e estilo de vida. E eu tenho uma foto hoje que eu vou mostrar só para você agora, não vou mostrar para você, se quiser, ao me chamar, se pessoalmente me contrata um dia e você vai ver, que eu mostro pro Rodrigo e falo, se a gente vendesse junto aquele produto que você vendia, a gente ia dar muito certo. Essa é minha foto da minha pior forma aos 40 e hoje aos 52. Ô, louco! Não é possível que você era assim. Foi no auge, quando eu estava descontrolado, e esse hoje. Descaso. Você tava mais ou menos na mesma linha, porque você também teve uma época... O meu resultado Mas é mudança de estilo de vida. Então eu falo, tem gente que fala para mim, putz, eu estou com um problema para fazer uma dieta para emagrecer. E o meu primeiro comentário o seu problema é esse posicionamento, porque você ter algo entre você agora e você emagrecido, tem a dieta. A dieta não pode ser um problema, a dieta tem que ser o seu estilo de vida. Então tem aquelas pessoas, putz, eu vou ficar um mês sem comer tal coisa. Efeito sanfona, só não estou nem falando disso, eu estou falando algo que tem que ser incorporado. Cara, hoje se eu acordo, não tomo meu banho gelado e não vou para academia, eu passo o dia mal. Cara, eu dependo disso. São os rituais, né, Fernando? Mas é muito engraçado vocês estarem falando isso, porque vocês estão falando isso e eu estou vivendo exatamente esse momento. Porque eu fiz uma visita no endócrino em 2019,
com o Bernardo lá do Muse, a gente vai até gravar um podcast aqui sobre isso. E aí, puta, dieta, tá, não sei o que. Aí eu comecei a reparar isso. Final de semana eu dava uma desencanada. Eu ainda estou preso nessa armadilha que eu criei pra mim mesmo. Que, na verdade, durante a semana eu sigo o ritual perfeito. Eu vou lá, como bonitinho, como nas horas certas. Por exemplo, agora já tô com fome, já preciso comer de novo e tal. E eu comecei a emagrecer, saí de 24% de gordura pra hoje, que eu tô com 14%. Já perdi 10% e vou continuar. Mas é isso. A questão não é fazer dieta, é mudar o seu estilo de vida. Mindset. Aquilo que você costumava fazer, aquilo não é vida. Aquilo ali você está se destruindo aos pouquinhos, né? Isso. E aí, que nem, às vezes ainda dou, por exemplo, final de semana, minha mulher, não sei o que, comer um McDonald's, comer uma pizza. Cara, a minha segunda-feira é um lixo. Tragou. Aí eu falo, tipo assim, na hora que você está comendo ali, é uma recompensa muito pequena pelo estrago que você vai fazer. E não tem errado só comer às vezes, entendeu? Exatamente. A gente pode se permitir. Né? Mas, eu tenho propriedade para falar disso aí também, porque hoje eu estou com 40 anos. Há 10, 11 anos atrás, eu emagreci 40 quilos e eu mantenho os 40 quilos. Então, eu aprendi uma coisa. Você até consegue, quero ver você manter aquilo. Então, assim, uma das coisas que eu tive a mudança de mindset foi na alimentação. A alimentação, eu posso dar de dica para o pessoal, é o seguinte, você entrar na parte técnica é escolhas diárias. Todos os dias você vai ter que comer, todos os dias você vai ter que escolher. E aí é contigo. Tem 5 coisas que você pode ter o poder e o dinheiro que tiver na mão. Você nunca vai conseguir terceirizar, que é comer, beber, água, né, se hidratar, dormir, treinar e desenvolver sua psicologia. Você nunca consegue terceirizar isso, você já reparou? Você pode ter o dinheiro que for, você pode contratar um piloto de avião, de helicóptero igual você é. O melhor psicólogo do mundo, se você não... Ninguém come por você, ninguém dorme por você, ninguém treina, né, faz uma atividade física. E eu sou prova viva disso porque, graças a Jaqueline, a minha esposa, ela que introduziu isso na minha vida, ela já trabalhava com essa coisa ela é uma chefe de cozinha, ela é uma personal cooking, ela readequa o cardápio da pessoa de acordo com a necessidade da pessoa. A sua necessidade não é a mesma que a dele, não é a mesma que a minha. Mas ela me ensinou uma coisa muito poderosa. Ela ensinou esse lance ela falou, amor, você vai ter que fazer escolhas diárias. Você vai ter que saber o que você tem que comer. Cara, isso é tão poderoso porque reflete em todos os aspectos da sua vida. Hoje eu sou mais bem-sucedido financeiramente, profissionalmente e psicologicamente por causa da minha alimentação, por causa das minhas escolhas. Principalmente por conta da disciplina, porque você tem que ter disciplina para fazer isso. E aí você falou que o seu desafio hoje é o que a gente conquistou uns anos atrás. O meu desafio hoje eu estou buscando encaixar com uma zona diferente, mas a disciplina que eu tenho comigo fisicamente na minha vida profissional, na minha vida bem-sucedida. Até porque já é mais fácil, porque você já vem treinando ela há alguns anos. Cara, disciplina é o nome do negócio. Constância. Constância, cara. Até quando? Para sempre. Eu ouvia isso dos caras que eu trabalhei nessa questão de saúde. Mas até quando? Até você morrer. Como você não sabe o dia que você vai morrer, você faz... Mas até para sempre, cara. Todos os dias. O Rodrigo está falando uma coisa, e não é que eu sou fã desse meu amigo aqui. Recíproco. E é muito legal a gente ser fã dos nossos amigos, né? Só porque a gente aprende só com eles. E o Rodrigo só está falando uma coisa que me referiu a uma frase que é o seguinte. A gente não tem futuro sem viver muito bem o presente e a gente só consegue fazendo isso se a gente sabe de onde a gente veio, qual foi o nosso passado. Tá? E a gente vive cada vez mais de fachada, de mídia social, de máscaras, né? De ter e de não ser, né? Então as pessoas atingem algo e vivem aquilo só como se aquilo fossem elas. Traduzindo o que o Rodrigo falou, só o seguinte, ele comentou que ele perdeu esses 40 quilos. E no fundo ele sabe e criou um estilo de vida através de disciplina, de dedicação, com visão de futuro, para manter esse presente todo dia, Exato. Jamais esquecendo que o cara com 40 quilos a mais está aí. Sim. Se eu descontrolar, ele volta. Né? Aquele cara existe ainda só dentro dele. Só por quê? Porque nós somos essência. Exatamente. É o cara que existe em mim no final de semana. Que eu quero dar uma desencanada, de comer toda hora, não sei o quê, e tipo, comer comida mais Não tem problema nenhum. fácil. Vai chegar uma hora Então,
É que você vai poder só se permitir hoje, talvez você não possa. Não, é que Eu como o que eu quero, a hora que eu quero. A questão é que não é sempre. Então, mas é exatamente isso. Aí a questão é que, tipo, hoje tá muito visível, muito perceptível. Quando eu sigo uma rotina um pouquinho bagunçada, 2, 3 dias, me arrebenta. Aí é mais difícil para voltar a treinar. E aí o que acontece? Eu começo a entrar no limbo de novo. Eu falo, não posso me permitir entrar no limbo, eu tenho que ficar aqui em cima, porra. Exato. E é difícil. E é difícil. Aí, mas dá pra fazer? Dá. Mas é difícil. Já saiba que é difícil. Que não é aquela, fácil. é aquela história que você falou da zona de conforto. É muito mais gostoso você manter na zona de conforto. Mas fala, cara, a zona de conforto ela é ruim, velho. Ela muitas das vezes ela te puxa pra um lugar que você não quer. Porque você vai ficar amarrado num negócio que não vai te levar pra frente. A gente morou quase um ano na Dinamarca e a gente ficou 4, 5 meses abaixo de zero, às vezes menos 20 graus na neve. Eu tenho um calendáriozinho. O tempo que eu fiquei lá, eu só faltei 4 vezes na academia. Eu ia a pé na neve e voltava. Aí eu fazia os stories de lá, os caras falavam, você tá louco, velho? Você vai morrer nessa neve aí, cara. Você vai ter hipotermia. Já era parte do seu exercício, né? Total. Da sua disciplina. Principalmente porque lá eu via as pessoas sendo assim. Para elas é uma normalidade. Tipo, a neve vai estar aqui todos os anos. Qual que é a dúvida? Vai fazer e acabou. Se não fizer, ninguém vai fazer por você. O meu pai, quando eu tinha uns 15 anos, eu lembro que eu questionava meu pai e falava assim, pô, pai, tô fazendo cursinho, tô não sei o quê. Se eu entrar na faculdade boa, você vai pagar para mim? Ele falava assim, eu tenho condição de pagar? Falar, não, então por que você está me perguntando isso? Aí eu achava que era responsabilidade dele. Aí quando eu me formei no colegial, que a gente estuda na mesma escola, inclusive, que era uma escola boa, lembra? Uhum. Era uma escola que nos qualificava para boas faculdades, mas não significava que a gente ia entrar em boas faculdades. Mas eu passei em 5 boas faculdades de São Paulo. Passei na FEI, na Mauá, no Mackenzie e tal. Mas a gente não tinha grana. E aí, numa conversa de 5 minutos com meu pai, eu lembro e falei, pô pai, passei aqui, consegue me ajudar a pagar a matrícula? Aí ele falou, campeão, deixa eu te falar uma coisa, vai fazer o seu, porque ninguém vai vir passar a mão na sua cabecinha, campeão. Eu não tenho, se eu tivesse eu te dava. Se vira. Grande lição, bicho, né? 5 minutos, 5 minutos, o meu mindset fez assim, ó. Eu pensei, se eu não for fazer o meu, eu tô perdido. De lá pra cá, cara, eu não fico dependendo da estrutura me possibilitar um negócio. Eu crio. Se eu não consigo criar, eu mudo. E eu sei que eu vou querer mudar quando eu estou bem, porque eu já estabeleci isso, entendeu? Que é tipo, se você for pular do trampolim, pula do terceiro, não pula do primeiro não, que é capaz de você se quebrar mais, entendeu? É engraçado porque você está falando desse negócio de ajuda e isso até são coisas que eu passo até dentro da minha vida mesmo, porque eu tive uma criação diferente, por exemplo, da Carol, que é minha esposa. Eu também. Então, assim, minha mãe foi muito isso aí, ela metia a mão nas minhas costas, vai, corre, vai, corre, e eu acho que até muitas vezes hoje a sociedade está muito fraca por causa disso. Total. Porque os pais às vezes não estimulam, não deixam os filhos se virar, fica protegendo demais, não sei o que, você cria uma sociedade muito fraca. A sociedade dos super protegidos, né? E aí tipo, qualquer coisa abala, ai, nossa, por que não sei o quê? E aí eu vejo isso, eu vejo que muitas vezes enfrentam problemas que eram simples de resolver, mas por zona de conforto, e aí assim, aqui entra aquele negócio que você falou, de querer se ajudar. Não adianta eu querer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Cara, a gente passa esse drama exatamente na minha vida lá, que tem uma pessoa que eu poderia ter todas as ferramentas para ajudar ela. Só que a pessoa não se ajuda. O que eu vou fazer por ela? Eu falei, antes de eu te ajudar, você tem que mostrar que você quer ser ajudado e você se ajudar primeiro. Se você não se ajudar, tô lavando minhas mãos. Uma coisa que eu aprendi, é igual no avião, você tem que botar máscara em você para salvar o cara do lado. Eu sempre uso essa analogia. Isso é... Nossa. Para salvar o teu filho do lado, você tem que colocar a máscara. Se você não colocar, você vai desmaiar, vai morrer você e ele. Então, isso na nossa sociedade isso como passageiro, né? Você fala, como assim? Mas a pessoa vai morrer antes. Ué, mas você quer morrer antes da pessoa, você não vai estar vivo para salvar ela. Esse lance da pandemia hoje foi uma coisa que veio para nivelar todo mundo. Pessoas com condição, pessoas com dinheiro e acesso, eles não puderam viajar para os países que eles queriam. Nós temos agora um precedente mundial, que ele falou 7,5 bilhões de pessoas passaram o mesmo problema, cada uma reagiu de uma forma. Eu vi muita gente que eu achava que era preparada, não conseguia lidar com a situação. Por quê? Porque é inesperada, é uma situação sanitária, causou um pânico, mas psicologicamente as pessoas não estavam preparadas. Tem muita gente sofrendo por causa disso, esquecendo a doença. A doença a gente sabe o que causa, mas o impacto na vida das pessoas. Eu vi muita pessoa cair, o que eu posso ajudar eu ajudo. Falo, cara, sabe por quê? Porque isso vai acontecer de novo de alguma forma.
Vai acontecer. Eu não sei dizer se eu levei isso de uma forma muito leve ou se até certo ponto eu fui negacionista. Eu não sei dizer, né? Eu não consigo dizer com propriedade, mas eu consegui lidar bem, assim. Obviamente, com certas liberdades sendo tomadas, então tipo, pô, eu não consigo passear nos Estados Unidos porque tá fechado, tem barreiras... Isso é o menor dos problemas. Então, exatamente o que eu tô dizendo, tipo, eu consegui lidar bem com isso até certo ponto, eu acho. Mas eu sei que tem muita gente que até hoje o cara tá, assim, desesperado. Tem gente sem sair de casa até hoje. Eu convidei algumas pessoas para ir em podcast. Eu falei, não, por causa da pandemia. Eu falei, cara, mas já tomou as 2 doses da vacina. Não, mas eu não sei o quê. Aí você não sabe se o cara tá uma desculpa só porque ele não quer vir, ou porque se ele realmente tá nessa noia. Mas aí... Cara, tudo que você poderia fazer como indivíduo, você já fez. Agora... Não, acho que é mais noia que desculpa. Exato, é mais noia do que desculpa. É muito individual isso, entendeu? Eu falo assim, vai vir uma pandemia sempre. Sim. Sanitária. Eu lembro que a que eu mais senti assim foi o subprime. Em 2008 e 2009, eu estava fazendo intercâmbio na Europa, eu vi o bicho pegando lá. Eu morava em Dublin, fazendo intercâmbio lá. Os brasileiros lá, cara, sabe como que eles sobreviviam para comprar o Nissin hoje para comer no final do dia? A moedinha que você bota no carrinho para devolver no mercado, eles falavam pro pessoal, não, deixa que eu devolvo para você, posso ficar com a moedinha? Eu vi isso acontecer, cara. O brasileiro... Eu vi. Eu tinha um resguardo financeiro, porque eu fui para lá já com 27 anos. Eu tinha um dinheiro lá, na época, que ia me sustentar. Mas eu vi isso acontecer. Depois gerou aquela bomba toda, por causa do Lehman Brothers, tal, quebrou tudo. A Grécia só saiu recentemente, a Itália, não sei o quê. Mas eu vi o cerne da questão lá. Aí eu falo, eu passei o problema lá? Não aconteceu nada comigo. Eu voltei, arrumei um emprego melhor, tal. Mas eu tava lá, eu senti isso, entendeu? Mas por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas para sofrer essa pancada. Agora veio da história mais recente a pior desgraça, né? Que foi essa parada total dessa doença. Mas vai vir outras, vai vir problemas, tipo assim, então já está definido que vai vir. Qual a dúvida que você tem que estar preparado? Nenhuma, né? Vai vir, cara. Isso aí, prepara o nome do jogo. Você vai subir no helicóptero sem fazer todos os cheques que você faz lá, eu vi você fazer na vida inteira? Não, agora eu sou malandro, eu sou o cara do R44 aqui, eu vou pilotar aqui de olho fechado. Vai bater, cair, explodir. Vai ser pego de surpresa. Fazendo tudo isso já existe protocolo chances de você ser pego de surpresa? Imagina não fazendo. Total. Isso aí. Rapaziada, é isso? Tá bom o papo? Cara, foi um papo aqui, é um negócio muito louco, que a gente começa a entrar num negócio e a gente nem vê. O negócio já passou 1h30. É porque a conversa foi boa. A conversa é boa. Querem deixar as considerações, rede social, pra galera seguir? O meu Instagram, rodrigo.cabral81. 81, muito bom. Insta principal, fernando.seabra, e tem uma pergunta para vocês. Manda. Para fechar o pensamento aqui. Também tem uma. Um recado para os empreendedores. A gente já falou sobre dessa cifra 7,5. Quando a gente fala em 7,5, o que vem à mente de vocês? 7,5? Agora vem à mente o total de população. Isso. Uma pergunta que nunca ninguém fez para vocês. Vê que eu adoro fazer pergunta que nunca ninguém fez, né? Sim. Só por quê? Porque faz a gente sair da caixinha, né? Vocês têm ideia e conseguem me dizer a quantidade de pessoas que já viveram na humanidade até hoje? Quantas pessoas já foram enterradas até hoje na história da humanidade? Sendo que hoje nós temos 7,5 bilhões de pessoas vivas? Eu acredito que seja alguma coisa em torno de... 20 bi. De 30 bi, 40 bi. Não. Estatísticas dizem, então, um britânico que já fez esse cálculo, aproximadamente 100,7 bilhões. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar o seguinte, você aí que é empreendedor, você que quer tirar uma ideia do papel, você que quer gerar uma oportunidade, fazer com que pessoas levantem na segunda-feira, trabalhem até sexta e voltem felizes na segunda, se deem conta da responsabilidade que é empreender. Porque até hoje passaram aqui em cima do nosso solo 115 bilhões de pessoas. E cada uma delas única na sua ideia, na sua individualidade, na sua alma, no seu coração. Então, se você não encontrar aí o que eu chamo de a sua verdade, você vai estar vivendo a vida dos outros e realizando o sonho dos outros. Então, saiba quem você é. Isso não é falar de dinheiro, isso é falar mais do que missão, mais do que propósito, é de verdade. Show. Muito bom, muito bom. E a Agora, sua pergunta? Deixa eu só fazer a minha última pergunta. Hoje, se alguém quisesse chegar e falar, Fernando, eu quero comprar
todo o seu ambiente, o seu ecossistema de negócio, todas as suas empresas, não sei o quê. Você tem esse valuation na cabeça? Você sabe dizer por quanto você venderia? Hipotético. Não precisa ser obrigatoriamente quanto para você abrir mão, continuar sendo a cara do negócio, mas abrir mão dos direitos, da rentabilidade, não sei o quê. Quanto que a pessoa tinha que te pagar? Eu não fiz essa conta até hoje e eu vou falar porque eu nem paro para fazer. Não porque não tem preço, mas porque eu costumo falar, se chegar alguém e para falar o seguinte, Fernando, eu quero te contratar para ser CEO ou presidente da minha empresa por X. Eu falo, não, obrigado, porque eu funciono melhor trabalhando concomitantemente em iniciativas e contribuindo para a construção de um ecossistema. Né? Boa. Então, hoje, aproximadamente 50% do meu trabalho é voluntário para a construção do ecossistema. Né? Mas isso acontece porque eu gosto, porque eu contribuo assim para uma sociedade melhor. Isso me dá mais autoridade, o que é natural e orgânico para quem tem conteúdo de verdade. E o meu valor intrínseco na realidade, está subindo. Né? Sim. E uma coisa que aconteceu muito na quarentena e com as mídias sociais, que é a diferença do conceito de consultoria para de mentoria, que eu aprendi e eu vivo assim. Hoje, quando eu falo com as pessoas online, atendendo tal, até nas minhas mentorias expressas e voluntárias, eu entrego tudo. Eu entrego tudo verdade. que eu sei. Já participei. Né? Eu abro a caixinha, independente do projeto e da iniciativa, porque isso faz com que o seu valor aumente. E é diferente do modelo antigo da consultoria. Né? Então, a consultoria, eu te dava aqui o livro, fala, implementa. Eu vou botar minha equipe aí, fico 6 meses e saio. Não. Hoje, na mentoria, a gente se dá a mão, falo, eu posso não saber, mas junto eu vou aprender com você e vamos estar juntos para buscar as soluções. Eu não sei as respostas todas. Talvez eu vou te mostrar que você está fazendo as perguntas erradas. E aí a gente vai chegar nas perguntas certas para as respostas que a gente vai descobrir juntos. Muito bom. Top. Bom. Isso aí. Bom, galera, primeiramente, queria agradecer aqui a audiência de vocês, né? Segundamente, né? Porque primeiramente eu já fiz esse agradecimento. Agradecer aqui o tempo do Fernando, o tempo do Rodrigão, obrigado. Espero Valeu. mais vezes aqui com a gente. Sempre. Não esqueçam, obviamente, de seguir, né, nossas redes sociais, os Cordiais no Instagram, os Cordiais Podcast no YouTube e também nas plataformas de áudio, tanto no Spotify quanto no Deezer. De sexta-feira, a gente solta os episódios às 6 horas da manhã nas plataformas de áudio e às 11h30 da manhã nas plataformas de vídeo também. Logo mais a gente vai estar com o Facebook também para disseminar conteúdo lá e os cortes também. Não pode esquecer do nosso canal, os Cordiais Podcast /cortes, tá? Eu acho que é isso. Agradecer a Multivídeo mais uma vez aqui por estar proporcionando todo esse belíssimo estúdio aqui pra gente, nossos amigos aqui, nossos câmeras, todo mundo que está na equipe. E também agradecer a audiência de vocês. Vocês me encontram no Instagram, no @VitorHugoDias. E é isso aí. Até o próximo. Espero que eu tenha agregado bastante com meus amigos aqui com vocês. Show. Valeu. Valeu. Os Cordiais Podcast.